O Tribunal do Júri, instituído no Brasil desde 1822 e previsto na Constituição Federal, é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Neste tipo de tribunal, cabe a um colegiado de populares, ou seja, os jurados, declarar se o crime em questão aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. Desta forma, o magistrado decide conforme a vontade popular, lê a sentença e fixa a pena em caso de condenação. Hoje, nós vamos entender como funciona o Tribunal do Júri e ainda vamos falar sobre o júri simulado, momento em que os alunos do curso de Direito podem exercitar a prática jurídica. O tema jurídico está no ar. Olá, muito boa tarde. No programa de hoje recebemos o juiz do TRE da Paraíba e professor de Prática Jurídica Penal do curso de Direito da Unifacisa, Breno Vanderlei. O assunto é a importância e o funcionamento do Tribunal do Júri. Muito boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao tema jurídico. Boa tarde, Roberto. É sempre uma satisfação estar aqui presente no tema jurídico. Professor, para começar a nossa conversa, a gente escuta muito se falar do Tribunal do Júri, mas muitas pessoas ainda têm dúvida. Como é que esse tribunal funciona? Veja, de acordo com a Constituição da República, o Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Certo? E os crimes dolosos contra a vida são quatro: o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. Certo? Então, esses são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri, que tanto podem ser na forma tentada quanto na forma consumada. E o funcionamento do Tribunal do Júri se dá da seguinte forma: existe um juiz togado, que é quem vai presidir a sessão, e 7 jurados, que são pessoas trazidas do meio da população para julgarem seu semelhante no Tribunal do Júri. Esses jurados, eles são trazidos no meio do povo, como o senhor disse. Mas como é feita essa escolha, professor? Veja, anualmente, de acordo com o Código de Processo Penal, os juízes responsáveis pelo Tribunal do Júri encaminham ofícios para várias entidades, como, por exemplo, escolas, associações de bairro, órgãos públicos, universidades, e solicitam dos dirigentes desses órgãos que encaminhem nomes de funcionários ou de professores que possam serem jurados. E essas pessoas devem ter uma conduta ilibada dentro da população, ou seja, pessoas que não respondam a processos criminais, pessoas que não tenham condenações criminais. Geralmente, elas deverão ter os mesmos requisitos que um juiz togado deveria ter. E elas não podem se negar, né, a participar do júri. Isso, o serviço do júri é um serviço obrigatório, né? Aquele que, inclusive, por convicção religiosa, entende que não pode participar do serviço do júri, o juiz deverá dar a eles uma prestação alternativa para que eles façam. São pessoas leigas, né, que não entendem muito bem a parte técnica da justiça. O senhor acredita que só com base no inquérito policial é possível que esses jurados eles deem uma sentença, ajudem o juiz a dar essa sentença? Não, veja, o inquérito policial, na verdade, não é entendido como um meio de prova, absoluto de prova, né? Dentro dos processos judiciais de crimes contra a vida, assim como outros crimes, existe uma fase judicial anterior ao júri, em que é dado ao réu o direito de defesa, ampla defesa, contraditório, terá advogados que vão fazer sua defesa, e só após essa fase processual, onde se vai constituir meios de prova, é que se poderá levar ao tribunal do júri para que os jurados analisem o caso que está sendo levado a plenário. E a comunicação desses jurados, ela não pode acontecer, né, professor? Isso, uma vez sorteado o jurado, eles ficam incomunicáveis, ou seja, eles não podem se comunicar nem entre si e nem com outras pessoas. A única pessoa que poderá entrar em contato com os jurados e se comunicar com eles é o próprio juiz, presidente do júri. Por que só esses 4 crimes vão até o tribunal do júri? E os demais crimes, por que não se inserem também nesse caso? Já houve no Brasil uma época em que o número de crimes que era levado ao tribunal do júri era maior, por exemplo, inclusive crimes de imprensa eram julgados pelo tribunal do júri. Mas com a reforma do Código Penal, se estabeleceu que somente os crimes contra a vida
seriam julgados pelo Tribunal do Júri. Então, são somente 4 crimes contra a vida, esse que eu acabei de mencionar. Tem muitos casos, professor, que eles ganham repercussão nacional, ganham a mídia, e muitas vezes casos assim vão ao tribunal do júri. O senhor acha que os jurados eles são influenciados de alguma forma quando esses casos ganham essa ampliação toda? Eu acho que sim. E como advogado criminalista, muitas vezes eu me deparei com essas situações, né? Eu chegava a dizer que existiam 2 processos. O processo das ruas, que era aquele processo em que era trazido pela imprensa, as manchetes dos jornais, aquilo que a mídia leva para a televisão, e o outro processo, que é o processo real, aquele que foi apurado dentro dos princípios de amplitude de defesa e de contraditório, que está nos autos, né? Ali estão as razões dos réus, né? Ali estão as percepções das testemunhas que, porventura, presenciaram aquele crime ou que tiveram conhecimento dele. Então, muitas vezes, o jurado realmente chega no tribunal do júri, às vezes influenciado já por aquilo que a mídia trouxe, por aquilo que ele ouviu dos jornais. E é necessário, então, que o tribunal do júri faça, então, esse trabalho através do Ministério Público, que vai fazer a acusação, e também do advogado de defesa do réu, para mostrar que a versão real é a versão do processo. E muitas vezes é aí onde está a grande dificuldade, às vezes, do advogado, né? Fazer retirar da cabeça do jurado aquela concepção, aquela percepção daquele crime que ele já está trazendo lá de fora, justamente por conta da mídia, por conta dos meios de comunicação. E não tem como se influenciar, né? Tem casos emblemáticos aí que tomaram a mídia e realmente nem os próprios jurados, mas influenciaram toda a população, né? Todo mundo fica em casa fazendo julgamentos e o papel dos jurados é fundamental, é muito importante nesse processo, não é, professor? Isso. Muitas vezes o advogado chega no tribunal do júri com a consciência de que o seu cliente está condenado pela opinião pública. E aí vem o grande papel de fazer com que essa opinião seja completamente desmontada a partir de uma tese que vai ser apresentada para os jurados no tribunal do júri, ou seja, a desconstrução de tudo que o jurado está trazendo do meio externo para o tribunal do júri. O advogado tem, então, um desafio grande, né? Um grande desafio, né, que é trazer, sentar ali e fazer a defesa de alguém que já está condenado pela opinião pública. Esse é um grande Complicado desafio. mesmo. Professor, quais são os casos onde acontece o desaforamento? O que é que significa esse processo? Veja, o desaforamento é uma previsão do Código de Processo Penal quando existe justamente uma tendência dentro da sociedade para a condenação daquele réu, ou então para a absolvição também. Ou seja, quando as pessoas daquela comunidade já estão influenciadas para absolver ou para condenar, ou mesmo quando não há segurança suficiente para o réu, para que haja o julgamento. Então, nesses casos, a legislação permite que haja o desaforamento para a comarca mais próxima, ou para aquela que o judiciário entender que daria mais segurança ao julgamento. Depois que o réu ele for julgado, receber a sentença, é possível entrar com algum recurso? É possível mudar essa sentença do juiz ou não, professor? Veja, contra as decisões do Tribunal do Júri, cabe o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. No recurso de apelação, será possível ainda que o réu alegue em sua defesa que o júri julgou sem base na prova dos autos, muitas vezes, né? E o Tribunal de Justiça poderá reanalisar os fatos e anular o julgamento, devolvendo a competência do Tribunal do Júri, mandando o réu a um novo júri. Isso acontece, às vezes, quando o réu é condenado e, às vezes, acontece quando o réu é absolvido. Se absolvido, a apelação será do Ministério Público, pedindo ao Tribunal de Justiça que analise os motivos da apelação, anule o julgamento e manda o réu a novo júri. E quando da defesa também acontece para que analise, modifique o julgamento, ou seja, anule o julgamento, porque o Tribunal do Júri não pode modificar, o Tribunal de Justiça não pode modificar as decisões do Tribunal do Júri, então anulem para que ele seja submetido a um novo julgamento com outros jurados em outra oportunidade.
Professor, esses julgamentos, eles muitas vezes duram dias, semanas, não é isso? Isso, dependendo da complexidade, dependendo da quantidade de réus que estão sendo julgados, às vezes pode levar uma semana ou mais, como a gente tem visto pela imprensa, né? Mas a maioria dos julgamentos, um julgamento que não tenha tanta complexidade, dura em torno de 6 a 8 horas. Essa é a média. Essa é a média de um julgamento no júri. A gente vai fazer um rápido intervalo, professor. E no próximo bloco, o nosso assunto é júri simulado. Eu aguardo vocês daqui a pouco. Voltamos com mais tema jurídico, que hoje recebe o professor do curso de Direito da Unifacisa, Breno Vanderlei, e juiz do TRE Paraíba. O júri simulado é uma ótima estratégia de ensino para preparar os futuros profissionais do mundo jurídico para lidar com a prática. Os estudantes reproduzem fielmente casos que já passaram por um tribunal. Na Unifacisa, a atividade já foi incluída no calendário acadêmico e tem auxiliado os alunos a desenvolver principalmente o senso crítico e o discurso. Professor, como é que acontecem os preparativos para esse júri simulado? Veja, Roberto, o Tribunal do Júri que nós fazemos na Unifacisa é um laboratório para os nossos alunos. E eu digo sempre que o Tribunal do Júri é aquele que revela os grandes advogados. O Tribunal do Júri dá notoriedade ao advogado, como dá notoriedade também ao Ministério Público. Então é uma prática que nós temos na Facisa e estamos recebendo da coordenação do curso muito incentivo com relação a isso, de levar sempre o aluno para um processo criminal, de um crime contra a vida, e em todos os períodos nós fazemos entre 1 ou 2 julgamentos, utilizando processos reais, mas que já foram julgados, estão arquivados, e nós modificamos o nome dos personagens, ou seja, do réu e da vítima, e fazemos com que os alunos levem a um novo julgamento esse processo. Às vezes acontece do júri formado na Facisa ter uma decisão igual à decisão que foi tomada no caso real. E às vezes até muda a decisão. Isso demonstra uma independência dos jurados, ou quem sabe até uma forma que os jurados tiveram de analisar as falas dos nossos alunos, que são os advogados e promotores do júri. O senhor acredita que essa atividade ela revela talentos realmente? A atividade treina os alunos, revela talentos, com certeza revelamos muitos, e hoje estão aí. Eu tenho visto vários ex-alunos meus que estão brilhando no Tribunal do Júri, aqui em Campina Grande e em outras cidades. Já tive a oportunidade, inclusive, de presenciar. E acho que é uma das atividades mais importantes do curso de Direito, principalmente para aqueles alunos que revelam uma vocação para o direito penal. E eles fazem como se estivessem na realidade, né, no Sim, é um júri tribunal. real e é encarado pelos nossos alunos como um trabalho sério. É um trabalho sério que leva em consideração toda a técnica necessária para que um advogado ou um membro do Ministério Público vá ao Tribunal do Júri e profira lá o seu posicionamento oral. Um tribunal, professor, realmente ele requer um oratório, um discurso. E no júri simulado isso também é praticado? Sim, porque antes de que o júri aconteça, nós temos aulas de oratória, aulas de postura, que vão levar em consideração toda essa técnica necessária para que o aluno se posicione no tribunal do júri em um ambiente real. Então, nós fazemos com eles toda essa prática em várias aulas, há todo um processo de preparação do aluno para que ele vá ao tribunal do júri e se sinta seguro ali em realizar sua defesa. Esse é o trabalho do advogado, do Ministério Público, da Justiça, né? Isso. Sempre tem a parte escrita, né, a parte teórica, mas também tem essa parte de usar a voz, de usar a oratória, e a gente vê talentos sendo revelados, realmente, nesses júris. Isso. Na disciplina de prática jurídica penal, os alunos são chamados, convocados a redigir peças, inclusive são as peças que eles poderão usar na Ordem dos Advogados do Brasil, quando no exame de ordem, mas também a parte especial de tribunal do júri, onde eles vão receber todo esse treinamento para poderem realizar sustentações orais no tribunal do júri. Além de que também os alunos são orientados
a como fazer uma sustentação oral nos tribunais de justiça em julgamento de recursos. Então, nós temos toda essa preparação. Essa sustentação oral, professor, o que é preciso para um advogado ou alguém que seja do Ministério Público ter um bom desempenho no momento da sustentação oral? Veja, os tribunais superiores concedem aos advogados e membros do Ministério Público o prazo de 15 minutos para que eles possam sustentar oralmente os recursos. Então, os alunos são orientados a realizar essa sustentação com poder de síntese, com objetividade, para que os desembargadores, os ministros, membros dos tribunais em que eles estejam realizando essa sustentação oral, possam ter uma ideia geral daquilo que eles estão apresentando e chamar a atenção de pontos estratégicos para que possam realizar uma boa defesa e chamar a atenção do tribunal e se conseguir um resultado pretendido. Porque é principalmente por meio dessa sustentação oral que os jurados vão tomar uma decisão, né? Sim, no caso do tribunal do júri e no caso dos tribunais em caso de apelação, é a sustentação oral que chama a atenção de um desembargador, de um ministro, para aquele aspecto necessário para o ganho da causa. Quanto professor da disciplina de prática jurídica, o senhor já guiou, né, conduziu vários júris simulados. Qual é a emoção de conduzir um júri que é simulado, mas que ali o senhor vê o desempenho dos alunos? Veja, eu perdi a conta da quantidade de júris que nós já fizemos na Facisa, né? Mas é sempre uma experiência, porque ali eu posso observar a emoção dos alunos e chegar ali e conseguir realizar. Para muitos é um desafio falar em público, trazer uma tese, defender, né? Mas você observa ali a superação de muitos alunos. Isso é importante, isso é algo impagável. E o que mais impressiona é que o jogo pode virar, né? A sentença pode ser diferente. Sim, em muitas causas que nós levamos, de processos reais, como eu lhe disse, são processos arquivados e que nós levamos para o julgamento, nem sempre o resultado coincide com o resultado do júri oficial, né? O que demonstra que muitas vezes esse resultado foi fruto do trabalho do aluno, que convenceu o jurado com algum argumento que muitas vezes o próprio advogado não conseguiu fazer no tribunal do júri. Esses processos eles já foram arquivados, mas os alunos na preparação, eles têm acesso aos autos do processo original? Sim, eu trago para os alunos cópias desses processos, até porque são processos públicos, né? Eles não correm segredo de justiça. Eles foram julgados em uma sessão pública em que qualquer pessoa teria acesso, né? Então, por esse motivo é possível. Agora, por uma questão de cautela, eu sempre recomendo que a gente muda o nome do réu, mude também o nome da vítima para não se criar, às vezes, uma situação constrangedora para alguém. Então, nunca se sabe, na verdade, de quem era o verdadeiro réu, quem era a verdadeira vítima daquele processo. Mas eles revivem casos reais. Mas não reviveu os casos reais. Professor, a gente vai fazer mais uma pausa e no último bloco do nosso programa vamos ver uma reportagem que vai mostrar os detalhes de mais uma edição do Júri Simulado na Unifacisa. Eu volto num minuto. Voltamos com o último bloco do nosso programa. Olha só, na última terça-feira no Teatro Facisa aconteceu mais um júri simulado, dessa vez sobre o processo do julgamento da morte de Jesus Cristo. Antes de falar sobre esse júri, vamos conferir numa reportagem os detalhes da atividade. Alunos do curso de Direito da Unifacisa saíram de sala de aula para participar de uma atividade diferente. Dentro da disciplina Prática Jurídica Penal, alunos do 7º período do curso fizeram parte de um júri simulado. Mas o caso analisado em questão não foi um processo recente. Na ocasião, eles analisaram o julgamento bíblico responsável pela condenação de Jesus Cristo. O Senhor está ciente de que as profecias que predizem a vinda do rei chamam esse rei de filho de Davi? Nós não estamos julgando aqui um processo de uma pessoa, como nós fazemos sempre aqui, de uma pessoa da região. Nós estamos julgando aqui o processo de crucificação de Jesus Cristo, né? Que foi um dos processos o processo que julgou a pessoa, digamos, mais importante da humanidade, que inclusive dividiu a história da humanidade.
Então, o que nós estamos fazendo aqui vai ser decidido pelos jurados se o processo que julgou Jesus Cristo foi ou não um processo justo, do ponto de vista de defesa e do ponto de vista também das leis da época em que ele foi julgado. Como o objeto de atuação dos alunos é o sistema jurídico no Brasil, a atividade seguiu o rito processual do país. Mas a legislação que serviu de base para o processo foram leis da época de Cristo. Não, nesse caso, nós utilizamos documentos históricos. Os escritos da Bíblia Sagrada que narram a paixão de Cristo e o seu julgamento. Também o que os pesquisadores dizem a respeito desse julgamento. Teólogos, historiadores, antropólogos. Então, os nossos alunos estudaram todos esses temas através desses historiadores, montaram suas teses, uns defendendo a tese de que o processo que julgou Cristo foi um processo justo para a época, enquanto os outros dizendo ou demonstrando que não foi um processo justo. A atividade contou com um tribunal do júri com defesa e acusação. Para defender o réu, participaram alunos que representaram advogados de defesa. Para a gente que participa da defesa, na parte da defesa, foi um desafio, porque o processo gira em torno da condenação de Jesus Cristo. E se trata de uma figura ocidental muito cara à maioria das pessoas, pela relevância óbvia, religiosa, pelo aspecto sentimental também. Então, para a gente foi um desafio muito grande. A gente até achou que não fosse conseguir construir uma linha de defesa convincente. Mas, ao longo das pesquisas, através de leis da época, através da própria sentença que condenou Jesus Cristo, através de estudos referentes ao processo, nós chegamos à conclusão de que sim, de que era possível montar uma linha de defesa estritamente jurídica que chegasse à conclusão de que o processo teve um aspecto legal. Do lado da acusação estava o Ministério Público, também formado por estudantes do curso. Entre eles estava João Afonso, que é padre, mas na hora do processo o profissionalismo falava mais alto. A gente fez uma metodologia de encontros, de reuniões, onde a gente discutiu a tese e hoje a gente vem aqui para tratar nesse tribunal. Apesar do processo de Jesus Cristo ter tido um final de conhecimento público, com a sua condenação, a atividade poderia confirmar ou não este veredito. Em questão estava sendo analisado se o julgamento foi justo com base nas leis da época. A atividade promove uma experiência prática e crítica aos alunos. A formação acadêmica de nossos alunos, justamente no 7º período da disciplina Prática Jurídica, vai demonstrar aqui o que eles aprenderam de direito penal até agora e materializar isso no Tribunal do Júri. No Brasil, o Tribunal do Júri é responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, os tentados e os consumados. E é no Tribunal do Júri que se revelam grandes advogados, grandes promotores de justiça. Professor, a gente pôde ver aí nos bastidores, na reportagem, os alunos ansiosos e a desenvoltura deles. Mas a grande pergunta é por que foi escolhido o julgamento de Cristo? Como foi feita essa escolha? Veja, essa escolha foi feita pela professora Edneuza Barbosa, que é a coordenadora, uma das coordenadoras do curso de Direito. Então foi uma ideia da professora Edneuza, um júri temático, ou seja, um júri que trazia um tema, diferentemente dos outros júris que nós fazíamos, que trazíamos um caso daqui da região para julgar, né? Aqui nós não temos um réu como pessoa. O nosso réu, nesse caso, é um processo, ou seja, o processo que julgou Jesus Cristo. E a grande pergunta é, esse processo seguiu os ritos legais da época para um julgamento de qualquer outra pessoa que seja acusado do mesmo fato, ou seja, de ser acusado de um crime contra o imperador, né? Então, essa era a pergunta que seria feita. Então, os alunos, durante 2 meses, se prepararam, lendo sobre religião, lendo sobre história, lendo sobre antropologia, questões culturais da época de Cristo, para se prepararem com relação a essas questões. Enquanto o Ministério Público defendia a tese de que o julgamento não seguiu os ritos previstos para a época, ou seja, fases processuais foram extrapoladas e o julgamento foi mais rápido do que o comum, a defesa dizia que não,
que, na verdade, o julgamento de Cristo seguiu todos os ditames previstos na época para um julgamento de um judeu. Naquela época, os julgamentos aconteciam totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, né, professor? Isso, realmente, ritos, costumes diferentes, obviamente, ritos diferenciados. E foram justamente esses ritos processuais que foram estudados pelos alunos, tanto Ministério Público quanto Defesa, durante esses 2 meses. Os alunos se debruçaram sobre essas leituras, usaram textos bíblicos que pudessem trazer para eles mais subsídios e vários historiadores também para fazer essa sustentação no plenário do júri. Realmente foi preciso uma preparação muito grande. E que avaliação o senhor faz da desenvoltura desses alunos? Veja, foi uma preparação minuciosa, detalhada. Eu não tinha visto até então os alunos se dedicarem tanto a um processo, até pela complexidade da matéria que estava sendo tratada ali. Não se estava julgando ali Cristo, né? Não se tinha ali intenção de fazer um novo julgamento para Cristo, de forma alguma. Se estava julgando o processo e a forma como esse processo foi estabelecido na época para o julgamento daquele homem especificamente. Então, eu percebi no tribunal do júri uma desenvoltura muito grande desses alunos. A segurança, o profissionalismo que eles trouxeram para o tribunal do júri e revelamos ali talentos também, né? Grandes oradores. Né? E no tribunal do júri, alguns fazem rir, alguns fazem chorar e nós vimos que temos grandes nomes ali que sairão com essa desenvoltura para o tribunal do júri. Foi um resultado realmente muito foi positivo. acirrada. Disputa acirrada entre eles e uma disputa que chama a atenção pela quantidade de argumentos que eles puderam trazer para o tribunal do júri. Na sua opinião, a sentença dada pelos jurados foi a mais correta? Veja, eu não tenho como abalizar se essa sentença foi correta ou não, porque quando se estuda através dos historiadores aquele julgamento de Cristo, nós nunca teremos uma certeza, né, se realmente seguiu os ditames legais ou não. Acho que os jurados, inclusive o resultado foi apertado, né, 4-3, né, o que demonstra uma certa dúvida do júri com relação ao acerto ou não, ou ao emprego ou não dos ritos da época como um rito de julgamento justo. E demonstra também que os alunos estavam preparados. Agora, professor, para a gente finalizar, como é ver a desenvoltura desses alunos? O senhor acredita que o júri simulado ele realmente contribui com essa prática jurídica do futuro advogado, futuro promotor? Sim, entendo que sim. Eu entendo, dentro da disciplina de prática jurídica penal, uma das fases mais importantes. Por quê? Porque é a única experiência anterior à vida do advogado, do promotor de justiça, que eles terão a oportunidade de ter um laboratório no qual poderão vivenciar uma situação real com todas as emoções que um tribunal de júri traz, inclusive a da apuração do voto dos jurados. E como advogado criminalista, eu posso lhe assegurar que é um dos momentos mais nervosos do tribunal do júri, que é justamente aguardar o julgamento, né? Que é o resultado final de tudo que você fez ali e a responsabilidade que existe de alguém que está sendo julgado e cuja vida está em suas mãos ali, cuja liberdade está em suas mãos, né? Então, eles puderam vivenciar isso na prática. Eu acho que uma experiência dessa é impagável e eles vão levar essa lembrança para o resto da vida. Com certeza. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no Tema Jurídico. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado, é sempre uma satisfação. Estarei aqui sempre que convidado for. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Essa edição do Tema Jurídico está chegando ao fim, mas você ainda pode assistir esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Toda semana trazemos um especialista da área jurídica para debater temas da área do direito. Você também pode nos ajudar na seleção desses temas. É só mandar sugestão para as nossas redes sociais. Semana que vem temos um novo encontro. Eu espero por vocês. Tchau, tchau.